Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e, depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo.
Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e encaminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aproximou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, Senhor, neste momento, nos pomos de joelhos, eu e todo esse grupo que compõe esse canal de oração. Nós pedimos a permissão, Senhor, para entrarmos na presença do Todo-Poderoso, do Senhor que criou o céu e a terra, que criou todo o universo, criou a terra, criou os animais, as aves, criou as árvores, as plantas, criou os rios, criou os mares. O Senhor criou todas as coisas. Por isso, Senhor, o Senhor é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, e nós nesse momento estamos aqui reverentemente diante do Senhor, de joelhos, mostrando para o Senhor a nossa total reverência, o nosso temor, o nosso tremor, mas também, Senhor, o nosso amor pelo Senhor. E nesse momento, Senhor, todos nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor Jesus e o nosso amor pelo Senhor, o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou durante todo esse dia sobre as nossas vidas. E nós não poderíamos, Senhor, chegar nesse momento da noite sem rendermos graças. O Senhor é um Deus que se agrada da nossa gratidão. O Senhor é um Deus que observa a nossa gratidão. Quando o Senhor Jesus, segundo a palavra do Senhor, quando ele curou 10 leprosos, apenas um voltou para dar glórias a Deus, para agradecer. E o Senhor Jesus imediatamente perguntou àquele homem curado da lepra e disse e perguntou para ele: aonde estão os outros 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? Então isso prova nessa passagem que o Senhor é um Deus que se agrada de que nós rendamos graças ao Senhor. Por isso, Senhor, não podemos passar um dia sem prestar nossa gratidão ao Senhor, até porque o Senhor nos abençoa durante todo o dia. O Senhor nos abençoa com bênçãos comuns. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abençoa os maus e os bons, mas o Senhor abençoa aqueles que amam ao Senhor de uma forma diferenciada. Por isso, Senhor, nós queremos fazer parte desse grupo, Senhor Deus, dos adoradores que adoram ao Senhor. E a palavra vai dizer que o Senhor procura verdadeiros adoradores e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E é em espírito e em verdade que nós queremos adorar o Senhor neste momento com as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque
porque o Senhor nos proveu o alimento, o pão necessário para nós. O Senhor nos proveu com a água para saciar nossa sede. O Senhor nos deu a vestimenta para cobrir os nossos corpos. O Senhor nos deu o ar que respiramos. Sim, Senhor, nós precisamos a cada instante, Senhor Deus, do fôlego de vida, do ar para respirarmos. Se o Senhor, por alguns segundos, retirasse o ar da nossa presença, estaríamos imediatamente mortos, Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos imensamente do Senhor a cada segundo, a cada milésimo de segundo das nossas vidas. Nós não teríamos vida se não fosse a presença do Senhor, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos proteja, porque a palavra vai dizer que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele vive ao nosso derredor, pronto para nos devorar, e só não o faz, Senhor Deus, porque o Senhor posta anjos poderosos. Nós agradecemos, Senhor, a todos esses anjos que o Senhor usa, que o Senhor ordena para estar ao nosso derredor. Pouco oramos agradecendo pelos anjos, mas nesse momento queremos fazê-lo, Senhor Deus, agradecer a estes anjos poderosos, Senhor Deus, e valentes, que cercam ao nosso derredor, impedindo que sejamos consumidos pelo inimigo das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus que abençoa imensamente, Senhor Deus, pessoas que não temos o merecimento diante do Senhor, mas por amor a nós, o Senhor assim o faz. E a palavra vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer que o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós agradecemos, Senhor, imensamente, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, por tudo que o Senhor Jesus fez por nós, Senhor Deus, se entregando para aquele tipo de morte. No Antigo Testamento diz: maldito aquele que for colocado no madeiro, e o Senhor Jesus se fez maldição, se colocando naquele madeiro com a única finalidade, que é salvar a humanidade, salvar aqueles que desejarem a salvação, que pedirem a salvação e crerem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso, Senhor, nós somos eternamente gratos por um ato tão especial, tão imprescindível para nós, tão importante, tão fundamental para nós, que foi o que o Senhor fez na cruz. E só por causa do sangue do Senhor derramado naquela cruz é que nós temos a possibilidade de obtermos a salvação, a vida eterna com o Senhor Jesus. E nós cremos nessa palavra inteiramente, Senhor. E nesse momento nós pedimos por aqueles que estão participando desse canal de oração nesse momento, e aqueles que irão ouvir posteriormente esta proclamação, que se ainda não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo imediatamente, Senhor, porque o Senhor, a voz do Senhor está clamando, está nos chamando, e a palavra vai dizer que o dia da salvação é o dia que se chama hoje. A palavra também vai dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, crede em mim e crede no Pai. Que nessa noite haja salvação, que milhares de pessoas aceitem ao Senhor Jesus nesse momento, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. Esperamos o Senhor ainda hoje, ainda nessa noite, pode ser a qualquer momento, Senhor, até porque, segundo a palavra do Senhor, todos os sinais proféticos para a vinda do Senhor já foram cumpridos. Não falta nenhuma profecia mais, não falta mais nenhum sinal. A vinda do Senhor pode ser a qualquer momento, e a palavra vai dizer que nós temos que estar preparados, prontos para a volta do Senhor Jesus. Não haverá, segundo a palavra do Senhor, nenhuma oportunidade depois da vinda do Senhor Jesus. E a palavra diz que ele virá como relâmpago, como raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A palavra diz: assim será a vinda do Filho do Homem. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor Espírito Santo continue nos preparando a cada dia, a cada momento das nossas vidas, nos santificando a cada dia, para que nós possamos estar prontos para sermos arrebatados nas nuvens, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor não voltará e pisará sobre a terra no arrebatamento. O Senhor virá apenas até a altura das nuvens, e de lá ao
toque da trombeta, o anjo tocará uma trombeta e nós seremos chamados a comparecer acima das nuvens para nos encontrarmos com o noivo da igreja, que é o Senhor Jesus, e toda a igreja que creu no Senhor, que foi salva pelo sangue do Senhor Jesus, irá subir até as nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus, para dali irmos para o céu, para participarmos do maior evento de todos os tempos, as bodas do Cordeiro, e lá nós estaremos felizes ao lado do Senhor Jesus, comemorando, Senhor Deus, por 7 anos do céu, esta festa maravilhosa que o Senhor está reservando para os servos que creram no Senhor Jesus, que aceitaram o Senhor Jesus e que receberam o sangue do Senhor Jesus para a redenção, para a remissão e para perdão de pecados e para a salvação. Ó Deus amado, como é maravilhoso ter o conhecimento dessa palavra tão rica, tão poderosa, tão substancial nessa noite, e nós queremos agradecer porque o Senhor, a palavra diz que o Senhor tem ocultado aos sábios, mas tem revelado aos simples. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia, por tão grande bondade da parte do Senhor, por tão grande salvação, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê uma noite de paz, nos proteja, que o Senhor possa dar ordem aos santos anjos e poderosos do Senhor nesta noite, para que nos protejam durante toda a noite, durante toda a madrugada. E nós queremos nesse momento, todos juntos, numa única voz, rendemos graças ao Senhor, dizendo numa só voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.